Nosso, levante aí a sua Bíblia. Se ela estiver no seu celular, não tem problema, já clica aí no aplicativo da Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Abra aí o seu coração, abra a sua Bíblia. Aleluia. A sua Bíblia você vai abrir 1 de Timóteo no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 3, vamos ler do 3 ao 6. Primeira Timóteo capítulo 2, versículo 3. Primeira Timóteo 2, 3. Palavra do nosso Deus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Verso 5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Vamos orar. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Senhor, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Pai, a tua palavra diz ali, Paulo ensinando aos Coríntios, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Deus na face de Cristo. Eu intercedo pedindo luz, que todo véu nos olhos, todo véu no coração, ó Pai, toda religiosidade, tudo aquilo que impede as pessoas de ver a glória do Senhor na face de Jesus, ó Pai, a suficiência de Cristo seja tirada agora em nome de Jesus, Pai. Eu oro por essa palavra, eu oro para que essa palavra frutifique a 30, 60, 100 por um. Nós repreendemos toda distração, tudo aquilo que o inimigo possa usar aqui em casa para distrair, para que essa pessoa não aprenda. Ó Pai, toda ave de rapina, tudo aquilo que quer roubar a palavra, toda incredulidade, toda crítica, todo ceticismo, toda dúvida seja repreendida em nome de Jesus, para que essa palavra possa prosperar naquilo pelo qual o Senhor está enviando, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Meus irmãos, aqui Paulo ele terminou dizendo assim: testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Eu prometi para Deus há uns anos atrás que todos os anos, nessa data, eu ia trazer o ensino sobre isso. Os irmãos que estão mais velhos aqui da igreja, que já me viu pregar isso aqui, eu quero falar sobre o que a Bíblia ensina sobre as imagens. O que a Bíblia ensina sobre imagem, adoração de imagem, ter imagem, qual é a opinião da palavra de Deus. E lembrando também aos irmãos, eu tenho cuidado de falar isso. De repente o irmão está nos visitando, ou algum em casa, um irmão católico, entenda bem, o motivo aqui não é te ofender, sabe, entenda bem, por favor, coloque muito amor, nós estamos dizendo, eu quero trazer luz
das Escrituras. Eu, como pastor, eu preciso trazer luz das Escrituras. É bem verdade que em muitos momentos, como diz ali a alegoria de Platão, né, a caverna de Platão, às vezes o conhecimento, no primeiro momento, ele pode trazer desconforto. Amém? O conhecimento no primeiro momento pode trazer desconforto, tristeza ou até raiva, mas de repente você está em casa ou você recebeu essa mensagem aí. Julgue pela Bíblia o que nós vamos pregar aqui, que nós vamos ensinar, porque é a Bíblia que vai falar conosco. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos para a palavra. Olha só, o desejo de Deus, versículo 4, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. E aí Paulo fala, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, porque Ele se entregou por nós. E hoje, inclusive, é o nosso culto de Santa Ceia, amém? Então, entre Deus e o homem, só existe um. Qual é o nome dele? Jesus Cristo. Entre Deus e o homem, só há um, Jesus Cristo, o homem. Nós vamos voltar nesse texto no final, mas eu gostaria de caminhar com os irmãos, e nós vamos fazer um panorama bíblico. Nós vamos caminhar na Bíblia para ver o que a Bíblia tem para informar, para ensinar, para dizer para nós sobre esse assunto. E nós vamos então para Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. Eu gostaria muito que você acompanhasse comigo a leitura. Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20 são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é chamado de o grande resumo da lei, né? A lei se resume nos 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, verso 1. Olha como Deus começa a sua lei aqui. Olha como Deus começa a sua lei. Ele poderia começar, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Ele poderia começar, não matarás. Ele poderia começar, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Olha como Deus começa. Então falou Deus, Êxodo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus e embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então Deus poderia começar, repito, a sua lei com vários outros mandamentos, mas Ele vai dizer assim: não farás para ti imagem de escultura. E Deus então começa a ser pontual, Ele começa a anular qualquer possibilidade de alguém fazer uma imagem ou adorar essa imagem. Agora, olha aqui a repetição. Lembra, nós vamos fazer um panorama bíblico. Eu queria pedir paciência dos irmãos, que eu preciso ser um pouco mais metódico hoje, amém? Nós vamos ver a repetição das leis. Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é Deus repetindo a lei aos filhos de Israel. E o motivo pelo qual Deus repete é exatamente para que não esqueça. A verdade tem que ser repetida para não ser esquecida. Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Diz assim: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Então Deus se revela ao povo e fala assim: vocês não viram imagem nenhuma. Para que Deus não mostrou imagem? Justamente para que aqueles homens não fizessem uma imagem. Aí Deus diz: cuidado para que vocês não corrompam. E a corrupção é o quê? Fazer uma imagem esculpida de homem ou de mulher ou de qualquer animal. Olha o versículo 19:
guarda-te, não levante os olhos para o céu, vendo o sol, ou a lua, ou a estrela, a saber, todo o exército do céu seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto a eles, coisa que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Ou seja, Deus está anulando qualquer forma de imagem ou qualquer forma de culto onde a centralidade não seja o Senhor Deus Jeová, o Deus de Israel. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Então nós vimos a lei, a repetição da lei, e agora o povo de Israel está a caminho da terra prometida, a caminho de Canaã. Agora vamos ler um livro onde eles já estão em Canaã. Josué, capítulo 24, versículo 14. Esse texto é chamado de a renovação da aliança. Josué vai chamar a nação para uma responsabilidade. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, letra minúscula, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates, do Egito, e servi ao Senhor. Então, olha a palavra de Josué aqui. Agora, pois, servi ao Senhor com integridade. A palavra integridade fala de inteiro. Sirva a Deus com o coração inteiro, não coração dividido. E qual é a forma de fazê-lo? É deitar fora, e eu gosto de repetir isso, não fui eu que escrevi a Bíblia, aqui é o texto bíblico: deitai fora os deuses, letra minúscula, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Então Josué está chamando o povo à responsabilidade, porque o povo chegando em Canaã, eles se corromperam pelo costume dos povos que haviam naquela terra. Eles foram seduzidos e fizeram aquilo que Deus pediu para que eles não fizessem. Aí Josué, como líder, levanta e diz: ei, sirva a Deus com integridade e fidelidade. Mas qual é a forma de fazer isso? Jogando fora os deuses. Versículo 15: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, olha que interessante, Deus não está obrigando ninguém a servi-lo. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje. A ideia de escolher traz para nós que não pode servir os dois. Ou aqueles homens serviam as imagens, ou eles serviam a Deus. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Ponto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que texto tremendo, irmãos. Que posicionamento de um líder. Ele convoca a igreja, ele convoca Israel a jogar fora os ídolos. E ao mesmo tempo ele fala assim: mas se vocês quiserem continuar adorando os ídolos, faça isso. Agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora olha comigo aqui, versículo número 22 e 23. O povo fez um posicionamento, olha só. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disse: nós o somos. O povo escolheu Deus. Amém? Amém? O povo escolheu Deus. Olha 23: agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. De novo Deus falando: você me escolheu? Você me escolheu? Você me escolheu? Você me escolheu? Sim, Senhor, te escolhi. Então joga fora os ídolos. Inclina o coração a mim. Então nós vimos nesse panorama bíblico. Então depois de Josué vem a era dos juízes. Abra aí em Juízes capítulo 6. Vocês estão comigo, irmãos? Preparei isso tudo para vocês, tanto carinho. Juízes capítulo 6, versículo 30. Juízes capítulo 6, versículo 30.
Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, letra minúscula, se é Deus que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O que está acontecendo aqui? Deus levantou um homem chamado Gideão. Você já deve ter ouvido a história de Gideão, aquele que venceu com 300 homens. Gideão, um homem assim, extraordinário na Bíblia. Mas sabe qual foi a ação de Gideão quando ele foi levantado como juiz? Ele foi lá destruir um altar de idolatria. Ele destruiu o altar de idolatria para o Deus, letra minúscula, o pseudo-deus, o falso Deus chamado Baal. Quando ele destruiu aquilo, a comunidade idólatra tentou matá-lo. Vamos dizer, vamos matar Gideão, porque Gideão derrubou o ídolo, quebrou o poste, quebrou o centro da idolatria da nossa cidade. Então o pai de Gideão teve uma ideia muito legal. Olha a ideia: já que Baal é Deus, para que precisamos nós defender um Deus? Deixa que Baal mesmo vá lá e vingue o seu próprio altar. Amém. Sabe o que aconteceu aqui? Se você continuar lendo, você vai perceber que a história de Gideão continua. Por quê? Porque Baal nada pode fazer contra Deus ou contra o servo de Deus, porque Baal é apenas um ídolo que não tem poder para fazer nada. Nós vamos ver isso aqui. Então nós passamos a era dos juízes. Qual vem a era dos reis. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Eu vou ler esse texto na Bíblia, a versão viva. Mas queria que projetasse aqui na Bíblia normal, na Bíblia Ara, né? 1 Samuel 15, 23, diz assim: esse texto Deus fala para Saul. E olha onde a palavra imagens ou ídolos do lar, depende da sua Bíblia, está conectada. Porque a rebelião é tão ruim como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão ruim como, olha só, olha a comparação, como adorar a imagens. Algumas Bíblias, a ídolos do lar. O que é um ídolo do lar? É o ídolo que a pessoa pega, é uma imagem que a pessoa pega e coloca dentro da casa. Vocês estão comigo? Então, olha, quando Deus quis chamar a atenção de Saul, Deus estava por aqui com Saul. Se você perceber, irmãos, o reino de Saul, Deus vai arrancar o reino de Saul a partir desse momento. Deus está esgotado com Saul. Deus quer, deixa eu usar uma palavra aqui, põe amor nela. Deus quer chamar atenção, xingar Saul. Ele vai usar uma expressão e fala assim: Saul. O que ele compara? Feitiçaria e adoração a ídolo no lar, ou adoração à imagem. Porque a adoração à imagem para Deus é algo abominável. Vocês estão comigo? Então nós vimos até os reis. Depois dos reis vem os salmos. Abra aí Salmos 119. Desculpa, 115. Salmos 115. Vamos ver o que o salmista tem para falar sobre as imagens, adoração à imagem, ter imagem. Olha só: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Então o salmista, a ideia do salmista é: o ídolo não pode fazer nada, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem mão, mas não apalpam. Agora, depois do salmo, nós vamos ver uma categoria de profetas. Vem os profetas. E profeta separado em duas categorias na Bíblia. A primeira chamado profetas maiores, e a segunda profetas menores. Não é por importância, tá, gente? É pelo volume, a extensão do livro. Vamos pegar então um profeta maior, Jeremias. Corre lá,
Jeremias capítulo 10. Vamos pegar um exemplo aqui de um profeta maior e um exemplo de um profeta menor, para a gente caminhar toda a Bíblia. Jeremias capítulo 10, versículo 3. Diz assim: porque o costume dos povos são vaidade. Aqui também pode colocar a palavra ilusão. Pois cortam no bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com um machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile, para que não caia. Então o que Jeremias está dizendo? Alguém vai a um bosque, a uma floresta, com um machado, vai cortar uma árvore, vai cortar um pedaço de madeira, vai revestir, vai esculpir, melhor dizendo, primeiro vai esculpi-lo, depois vai revestir com prata e com ouro, vai pegar prego e martelo e vai fixar aquilo para que não caia. Versículo 5, e é um texto que eu preciso lembrar aos irmãos, quem escreveu isso aqui não fui eu. Os ídolos são como um espantalho em pepinal. Olha Jeremias dizendo, os ídolos são como um espantalho em pepinal, não podem falar, não podem falar, necessitam de que os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, ou medo, não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. A pergunta é, por que o profeta Jeremias vai comparar um ídolo com um espantalho em pepinal? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para a Bíblia. Por que o profeta vai comparar, vai usar essa alegoria, esse símbolo, vai falar assim, o ídolo é como um espantalho em pepinal? Quem aqui já trabalhou em roça? 2 pessoas só? Já viu? Já gosta de roça, gosta de plantação? Por que coloca lá o espantalho, gente? Quem me ajuda aí? Para espantar os passarinhos. A irmã trabalha na roça, trabalhou na roça, gosta de roça. Coloca o espantalho para espantar os passarinhos. Os que eu vi, estava de chapéu de palha, roupa meio rasgada, braço aberto, perto da cerca. Está lá o espantalho. Agora, o que o passarinho pensa quando vê o espantalho? Olha o passarinho, que é um homem. Aí imagina o passarinho, irmãos. Eu gosto de pensar que o passarinho está lá, ele está indo lá, aí ele vê aquela horta assim, o bico chega a salivar, fala, comida fácil, está ali. Só que quando o passarinho está indo para a horta, ele vê algo, ele vê o espantalho. Aí um passarinho olha para o outro e fala assim, rapaz, sujou, tem alguém vigiando a horta. Então o passarinho não vai comer daquela horta. Por que ele não vai? Porque ele viu aquele espantalho. Agora a pergunta é, o espantalho pode fazer alguma coisa contra o passarinho? Sim ou não? E se o passarinho ignorasse o espantalho e fosse para aquela horta? O espantalho teria poder de sair daqui de onde está e ir lá e tocar o passarinho? Agora por que o passarinho tem medo do espantalho? Tudo isso está certo. Agora, resumindo tudo isso, o passarinho atribui ao espantalho o poder que o espantalho não tem. Pega isso. O bicho está lá. Ele olhou e naquele momento ele associou, ele entregou ao espantalho o poder que o espantalho não
tem. Agora, qual o poder que o espantalho não tem? De fazer mal para aquele passarinho. Agora Jeremias está dizendo assim, o espantalho não pode fazer mal. Aí o Jeremias volta para o ídolo e fala assim, não tenha medo dele, porque ele não pode fazer o mal, e nem está nele o poder de fazer o bem. Agora, aquele espantalho não pode tocar o passarinho, mas será que ele pode pegar o pepino ou algo daquela horta, daquela plantação e falar assim, ó passarinho, não precisa de comer assim não, filho, está aqui, eu estou te entregando. O espantalho pode fazer isso? Não, porque espantalho não pode fazer mal, nem pode fazer bem. O único poder que o espantalho tem, escute isso, é o poder que lhe foi atribuído. E coloque a mão nas minhas palavras, de forma equivocada e ignorante, por parte do passarinho. Amém? Agora nós vamos entender, não devemos ter medo dos ídolos, porque não pode fazer mal, e também não pode fazer o bem. Como pastor, eu tenho acompanhado vários anos, e eu tenho uma cultura de muito respeito, amém, gente? Muito respeito, muito, Deus sabe disso, Deus sabe. Às vezes até é difícil pregar palavras como essa, por isso que a gente quase não vê isso sendo pregado, porque a gente tem de certa forma a gente tem medo de ofender as pessoas, mas a gente tem que pregar a verdade de Deus. Mas eu sou muito cauteloso, eu não sou de chegar e ficar reparando as pessoas, não, acho que cada um vive e Deus vai trazendo revelação para elas. Mas aquelas que me procuraram, já evangélicas, já entendeu, na hora de tirar o ídolo de casa, irmãos, serviu a vida inteira o ídolo, adorou a vida inteira, venerou a vida inteira, na hora de tirar, muitas pessoas eu percebi um certo medo. Ah, pastor, e se na hora que eu tirar, pastor, vai que vem um negócio, vem uma praga, vem um castigo. Vocês estão comigo, irmãos? Porque é algo que está entranhado na nossa cultura. Nós ouvimos sobre aquilo, ouvimos sobre aquilo, que não é a verdade de Deus. Então gerou um falso ensino, esse falso ensino gera uma falsa forma de crer. Agora, o que está dizendo o texto aqui? O ídolo não pode fazer o mal. Agora, sabe a segunda parte? Não pode fazer o bem. Se o ídolo não pode fazer o bem, por que muitas pessoas atribuem ao ídolo algo que recebeu? Uma bênção que recebeu? A resposta é muito simples. Na Bíblia, eu gosto muito de ensinar, temos o que nós chamamos de graça comum. Exemplo, Deus é a favor de casamento, sim ou não? Deus abençoa o casamento, não é o casamento do crente, do evangélico. A Bíblia fala assim, deixará o homem pai e mãe e vai se unir à sua mulher. Deus é a favor de casamento, Deus abençoou a família, seja ela qual for, Deus abençoou a família, amém? Então, a bênção da graça comum sobre o casamento, mas alguém casa e fala assim, quem me deu o meu cônjuge foi o santo tal. Ou alguém, por exemplo, está pedindo a Deus uma cura, mas é propósito de Deus, entenda isso, por causa do propósito, por causa da soberania de Deus em manter aquela pessoa, Deus já vai curá-la, mas a pessoa pede a uma imagem, pede a um ídolo, e ela recebeu de Deus, mas ela vai atribuir aquele poder à imagem. Aí entra numa coisa que Isaías colocou: Deus não divide a glória com ninguém. Mas Deus, pelo propósito, Deus abençoa, sabendo Deus. Eu lembrei que agora de algo que aconteceu com a gente, a Tula vai lembrar, tem um sobrinho da Tula chamado Tarek. E todo aniversário dele eu que dava o bolo. Eu sempre dava o bolo, sempre fazia as coisas. E em um certo ano eu esqueci daquele bolo, não fiz para aquele menino. E alguém comprou lá, não sei quem comprou, alguém fez e tal. E está lá. Na hora de cantar o parabéns, ele pegou a palavra e falou assim: queria agradecer o Nilson pelo bolo. Queria agradecer o Nilson pelo bolo. E eu estou assim, não foi eu não. Ou seja, a pessoa que deu está lá assim, tipo assim, puxa, eu dei o bolo, eu que fiz, eu que planejei. Mas, foi você que deu o bolo, Tula? Ih, foi a Tula que deu o bolo, peguei. A pessoa está pegando, irmãos, alguém fez. Mas a pessoa está pegando e falando assim: não, quem fez foi o outro. Vocês estão comigo, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus abençoa.
Deus vem com graça. E a pessoa pega aquela graça e atribui poder ao que não tem poder. Eu vou falar aqui, irmãos, coloque a mão nas minhas palavras, por favor, não estou aqui para ofender ninguém. Se o ídolo não pode fazer mal e não pode fazer bem, eu posso afirmar que o Brasil não tem padroeira, o Brasil tem Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo. Se não pode fazer bem, não pode proteger o Brasil. Se não pode fazer bem, não pode abençoar o Brasil. Pastor, o ídolo não pode fazer mal. Qual o mal que o ídolo faz? O ídolo faz um mal chamado mal indireto. O que é isso? Ele atrapalha o seu relacionamento com Deus. Esse é o mal indireto que o ídolo faz. Profeta menor, Abacuque. Abacuque, vamos caminhar. Vocês estão comigo, irmãos? Está sendo abençoado? Abacuque capítulo 2, versículo 18. O Abacuque é um daqueles profetas que eles gostam de sumir da Bíblia da gente. Então, se ele estiver sumindo da sua Bíblia aí, você pega Mateus e volta aí, vem de marcha ré, você vai encontrar Abacuque. Faça em mim aí. Algumas vezes, o pastor mandava abrir o tal do Abacuque, e quando o pastor acabava de pregar, eu ainda estava procurando o tal do Abacuque. Isso acontece. Abacuque 2, 18. Olha só, mesmas palavras, mesma coisa, mesma ideia, mesmas sentenças com palavras diferentes. Olha só, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição mestra de mentira, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Que texto poderoso. Está coberto de ouro e de prata, mas dentro, fala comigo assim, dentro. Duas pessoas, fala dentro. Dentro do ídolo não há vida. Olha o texto. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Olha a pergunta: pode o ídolo ensinar? Está coberto de prata e ouro, mas no seu interior não há fôlego nenhum, não há vida. Olha o versículo 20, olha o contraste. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. O Senhor, olha a diferença de tom. Ai daquele que diz a madeira acorda, a pedra muda desperta, está com ouro, está com prata, mas não tem fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Olha a soberania, majestade, poder. O Senhor, aqui a minha Bíblia está até aqui em letras maiúsculas em negrito. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Que santo templo é esse? Isaías capítulo 6. Olha Isaías dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Não é qualquer trono, é um alto e sublime trono. Não é que eu vou pregar aqui hoje, mas recebe isso aqui. Alguns homens foram chamados de rei de reis, Nabucodonosor, rei de reis. Deus não é rei de reis, é rei dos reis. Rei dos reis. Alguém pode ser médico de médico, mas Deus não é médico de médico, Ele é médico dos médicos. Ele não é senhor de senhor, Ele é senhor dos senhores.
O trono dele é elevado. Isso fala de soberania. Deus é soberano. Não há ninguém como Deus. Irmãos, entende isso aqui? Eu parei só para aplicar isso aqui. Uma vez eu fiquei com tanto gente que erro teológico tão grande. Alguém mandou uma figura de WhatsApp. Era um vídeo de WhatsApp que estava Satanás de um lado, Deus do outro, Jesus do outro, e estava tendo uma queda de braço. E parecia a mensagem muito bonita, sabe? O diabo puxava de cá, Deus puxava de lá, aquela coisa, até Jesus conquistar na cruz. Aí eu olhei para aquele negócio assim, muito bonito, mas não era fundamentado teologicamente. Eu falei, mas aonde está na Bíblia que o diabo é concorrente de Deus? Deus não tem concorrentes. Deus não tem concorrente. Deus é soberano. Deus é soberano. O diabo um dia pensou assim: você é maior do que Deus. E até uma analogia sobre isso. Deus chamou um anjo. Qual o nome do anjo? Miguel. O significado do nome Miguel? Quem é como o Senhor? Ou quem é como Deus? Deus não tem concorrentes. Deus é soberano. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus não tem concorrente. Vamos continuar. Então nós vimos até os profetas menores. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos. Abra aí a sua Bíblia, Sabedoria de Salomão. Estou brincando, esse texto não existe aí. É apenas uma brincadeira. Eu vou pegar no meu celular, porque esse texto é um livro apócrifo. É um livro que só tem na Bíblia católica. Se você está com uma Bíblia católica aí na sua casa, ou se tiver aqui também uma Bíblia católica, abre aí, Sabedoria de Salomão, capítulo 14, versículo 8. Repito, é um livro apócrifo, ou seja, só está na Bíblia católica. Depois, se alguém tiver dúvida sobre o que é um livro apócrifo, depois eu posso te explicar. Olha só o que diz aqui. Um livro apócrifo, repetindo, esse texto só contém na Bíblia católica. Mas eu vou ler alguns versos por causa do tempo, depois leio todo o texto. Sabedoria de Salomão, capítulo 14, versículo 8. Mas maldito é o ídolo, ele e o que fez, este porque o formou, aquele porque sendo corruptível leva o nome de Deus. Pega o texto, você não vai dar para acompanhar, presta atenção aí. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto a sua impiedade. Algumas versões vão colocar assim: Deus odeia tanto o idólatra quanto o ídolo. Verso 10: e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados, porque na criação de Deus eles se tornaram uma abominação, objeto de escândalos para os homens e laço para os pés dos insensatos. Verso 12: é pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e a sua invenção foi a perda dos homens. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e por causa disso Deus decidiu a sua destruição para breve. Eu estou lendo um texto apócrifo da Bíblia católica e, pasmem ou não, é mais incisivo, é mais direto do que até os textos que nós temos na nossa Bíblia. E sabe o que é interessante aqui? Apostasia é frieza espiritual. E Deus, eu não posso atribuir, eu ia falar uma bobagem, eu não posso atribuir um livro apócrifo à autoria de Deus, mas o autor do apócrifo está dizendo, sugerindo, que a idealização, a ideia de introduzir o ídolo no mundo, foi aí que começou a apostasia, a frieza no meio dos homens. A introdução do ídolo, quem criou um ídolo não foi Deus, quem criou um ídolo foi um homem. A vaidade do coração do homem criou-se um ídolo, e a partir do momento que criou-se ídolo,
começou então a apostasia, a frieza espiritual, e o homem passou a pegar a glória de Deus e atribuir a coisas corruptíveis. Vocês estão comigo? Então, irmão, nós já vimos do Êxodo, da lei, até um livro apócrifo. Agora vamos aqui para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós encontramos algo tremendo, e eu preciso lembrar os irmãos que Maria, uma mulher abençoada, amém, irmãos? Sim ou não? Quem falar mal de Maria, eu gosto muito de falar isso, quem falar mal de Maria não está lendo a Bíblia direito. Quem fala mal de Maria não está lendo a Bíblia, porque a Bíblia elogia Maria, a Bíblia ela vai enaltecer Maria, a Bíblia ela vai trazer qualidades de Maria. Olha que tremendo, olha Deus, bendita és tu entre as mulheres. Imagina Deus tendo que escolher uma mulher, irmãos. Aí Deus falou assim: vou escolher Maria. Olha que bênção. Olha Maria recebendo um chamado de Deus. Olha Maria ouvindo a voz de Deus. Olha Maria disponível para a grande obra, trazendo o Salvador ao mundo. Que tremendo isso. Agora o ponto que eu quero entrar, muito simples, só a nível de ensino bíblico. Maria não foi assunta ou levada ao céu virgem, irmãos. Isso não é um ensino das Escrituras. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 13. Vocês estão comigo, irmãos? Mateus 13, 55. Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus voltou a pregar em Nazaré. Onde é Nazaré? É o lugar que ele foi criado. Lá as pessoas o conheciam. Por isso essa pergunta aqui, ó. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Seus quem? Seus quem? Tiago, José, Simão e Judas. Lembrando que aqui não é o Judas Iscariotes, tá, irmãos? É o Judas que escreveu a epístola de Judas. Não vivem entre nós todas as suas, o que está aí? Irmãs. Aí alguém olha para mim e fala assim: não, pastor, olha só, não, pastor, a palavra irmão nesse texto não fala de irmão. A palavra irmão aí está referindo a primo. Não, pastor, tem nada a ver com negócio de irmão, não. A palavra aqui é primo, só que eu fui consultar o grego. A palavra grega colocada aqui é a palavra adelphos, A-D-E-L-P-H-O-S, adelphos, quer dizer, a primeira tradução, um irmão, quer nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe. Logo, a palavra irmão aqui, adelphos, não é a palavra primo, é a palavra irmão. Jesus teve irmãos. Jesus teve irmãos e irmãs. Agora, abra aqui a sua Bíblia, volta aqui, Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Lembra que José, melhor dizendo, ele, no começo, ele estava um pouco duvidoso se aquilo era de Deus mesmo, se Maria tinha recebido o Espírito Santo, ele estava um pouco receoso. Olha o 24, olha só, Mateus 1, 24. Deus vai dar um sonho para ele, avisando para ele que não, era obra de Deus, que era sim obra de Deus, que era para ele confiar e tal. Olha só, versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Quem é a mulher dele? Maria. Ele estava receoso, mas o anjo avisou para ele, então ele recebeu a sua mulher. Verso 25. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então quer dizer que José estava fugindo, pensando que havia se traído. Deus avisou para ele que aquilo não era traição, era obra de fato do Espírito Santo, que Maria virgem concebeu do Espírito Santo. Então ele volta para Maria, ele aceita Maria, mas ele não a conheceu. Ah, pastor, a palavra conheceu ali, né, pastor? É que naquele tempo o casamento era arranjado, né, pastor? Aí eles não se conheciam. Um estava numa casa, outro estava na outra, e só os pais se conversavam. Não conheceu aqui é uma linguagem polida.
para a intimidade do casal. Lembra que nós lemos que Jesus teve irmãos e irmãs? Maria permaneceu, biblicamente, Maria permaneceu virgem até Jesus nascer. A palavra conhecer aqui no grego é a palavra gnosko, que é conhecimento experimental. É uma palavra usada, uma palavra polida usada para a intimidade do casal. Ou seja, Deus dá uma ordem para Maria, para José: José, você vai voltar e receber a tua esposa, a tua mulher. Porém, contudo, você não toca nela, você não tem permissão para conhecer a tua esposa até Jesus nascer. Pastor, Jesus nasceu, e aí? Biblicamente, vida de uma família normal entre marido e mulher. E o silêncio toma o recinto. É difícil pregar essas coisas, irmãos. Ora por mim aí. Uma vez eu estava pregando isso, tu lembra, lá em Minas, pregando isso. Tinha uma pessoa me olhando assim com tanta raiva, eu pensei: pronto, vou apanhar hoje. Não, mas é só uma mensagem difícil. Eu já falei, não, no meu papel não é ofender ninguém. Mas lembra que eu falei da caverna de Platão? O conhecimento, às vezes, no primeiro momento, em vez de trazer alegria, traz tristeza. Mas vamos continuar. Então nós vimos até o Novo Testamento. Agora vamos ver a era dos apóstolos. Atos, capítulo de número 15, versículo 19. Atos 15, 19. O que está acontecendo aqui, pastor, em Atos 15? Aqui tem uma reunião chamada Concílio de Jerusalém. Os apóstolos, eles se reuniram para, por exemplo, ver o que eles iriam cobrar da igreja gentílica. Exemplo, lembra que eles pensavam que o evangelho era só para os judeus no primeiro momento. Eles acreditavam que o evangelho era só para os judeus, e era muito claro, por exemplo, nós lemos no Antigo Testamento, que não podia ter nem adorar imagem. Mas o que cobrar dos gentios? Você sabe que nós somos uma igreja de gentios, a não ser que aqui tenha algum judeu. Se tiver, amém. Mas se você não for um judeu, você é um gentil como eu, e nós somos uma igreja de gentios. Agora, esse concílio é para saber o que cobrar da gente. Por exemplo, o povo brasileiro não vai precisar, por exemplo, de realizar as festas, não vai precisar de circuncidar. Então, vamos ver o que a gente vai cobrar deles. Verso 19: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das... Eu vou ler no moral com vocês aqui. Se abstenham não, lê alto, por favor, gente. Das contaminações dos não vou nem ler mais. O que nós vamos cobrar dos gentios? Porque lembra, costume dos povos, Israel não passava nem a hipótese, nem a ideia de adorar uma imagem, ter uma imagem em casa. Mas o que nós vamos cobrar dos gentios? Os gentios adoram imagem, os gregos adoram imagens, os romanos adoram imagem, os pagãos adoram imagem. O que nós vamos cobrar deles? Que eles se abstenham. Que essa palavra contaminação é uma palavra pesada. Das contaminações dos ídolos. Ou seja, o que a gente faz com alguém que converteu? Ajuda essa pessoa, auxilia essa pessoa a abandonar o ídolo. Ô Paulo, eu converti, o que eu faço? Largo o ídolo, fique só com Jesus. Ô Pedro, eu converti, e agora? O que eu faço? Largo o ídolo. Ô João, eu converti, o que eu faço? Largo o ídolo. Vocês estão comigo? Volta uma página aí na sua Bíblia. Atos 14, versículo 8. Aliás, irmãos, eu vou pular do 8 em diante. Eu vou começar já aqui do 11. Mas o que está acontecendo aqui é Paulo e Barnabé foram usados por Deus para curar um homem que era aleijado desde o nascimento. Olha o que aconteceu no verso 11, depois dessa cura que Paulo fez,
pelo nome de Jesus a esse homem. Olha o versículo 11. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo, letra minúscula aí, ó, os deuses em forma de homens baixaram até nós. Olha só, olha a cultura dos pagãos, olha a cultura, olha só, verso 12. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então Deus usou Paulo e Barnabé, e ele falou assim: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Barnabé é o Júpiter e Paulo é o Mercúrio. E sabe aqui, só um parênteses, irmãos, o que para você é mitologia, para eles era religião. Não é a palavra de hoje, irmãos, mas só um parênteses também aqui. Sabe o Thor, que tem na casa de 99% das pessoas do mundo hoje por causa da Marvel? O Thor não é um herói da Marvel. Ele foi transformado em um herói da Marvel, mas o Thor, o chamado Thor, filho de Odin, era um deus da mitologia grega, adorado e servido como Deus, inclusive com sacrifício humano. Se você já viu a série dos Vikings, quem aqui viu a série dos Vikings? Não estou incentivando ninguém a ver, mas se você já viu, você sabe o que eu estou dizendo. A série dos Vikings, ela mostra a cultura daqueles homens. Qual era o deus deles lá? O principal deus deles? Thor. Sacrifício humano em alguns momentos. Então o Thor foi introduzido, não sei por que cargas d'água, o Thor foi introduzido por causa da Marvel. Ele foi colocado hoje. Não, pastor, está mandando eu chegar em casa e jogar o brinquedo do meu filho fora? Eu não estou mandando você fazer isso. Se você fizer, não fala que foi o pastor. Os meninos aqui da igreja vêm dar toquinho em mim e falam assim: vou dar toquinho no pastor não, que jogaram meu Thor fora. Estou brincando, irmão. Mas se alguém quiser jogar também, joga. Entenda bem, não estou mandando ninguém fazer isso, amém? Eu estou mandando jogar fora, gente? Estou mandando jogar fora? Se você quiser jogar, aí é você com seu filho, aí é você e Deus. Lá em casa, o dia que eu descobri isso, o brinquedinho do Thor do Isaac desapareceu, assim, sem querer. Sem querer. Mas não estou falando para você fazer isso na sua casa, não. Estou falando, depois você conversa, ora lá com o teu cônjuge, enfim, entenda bem. Mas o Thor, ele, por algum motivo, virou um herói. Mas o que nós chamamos de mitologia, para eles era religião. E tinha um movimento com demônios. Agora, enfim, essa foi só um parênteses. Vamos voltar aqui. Versículo 15. Versículo 14. Quando Paulo ouviu sobre a ideia de ele e Barnabé ser um Deus. Olha o versículo 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes. Aqui sinal de humilhação. Saltaram para o meio da multidão clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O Paulo e o Barnabé rasgou as vestes e começaram a dizer: Senhor, nós somos homens como qualquer um de vocês. Somos homens, olha só, nós também somos homens como vós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se fosse nos dias de hoje, eles iam dizer assim: ô filhão, nós fazemos número 2. A gente faz número 2. E o número 2 nosso fede. O número 2 não cheira não. A gente fica doente. Mesmo sentimento. A gente vai morrer. Vocês estão comigo? Agora a pergunta aqui ainda é: se Barnabé e Paulo, quando vivo, defenderam veementemente a ideia de não ser chamado ou confundido com Deus, por que depois de morto a gente atribui a eles alguma deidade ou alguma capacidade que eles não tinham? Se Paulo e Barnabé afirmou ser homem como nós, há um Deus entre nós aqui. Tem Deus aqui.
entre nós, a não ser Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo? Então Paulo era homem como qualquer um de nós. Paulo sangrava. Sabe como que Paulo morreu, irmãos? Paulo foi decapitado em Roma, pelas mãos, de um carrasco, mas pelo comando do imperador Nero. Quando Nero colocou fogo em Roma, colocou a culpa na igreja. Então Paulo morreu nessa época. Paulo era homem como um de nós. Agora, por que depois que morreu é atribuído a ele poder de fazer alguma coisa depois de morto? Ele não tem poder. Paulo, ele sempre afirmava: sou o que sou pela graça de Deus. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém por isso? 1 de João 5:21. 1 de João 5:21. João disse assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Fora ficarão, fora ficarão, fora ficarão, entre tantas coisas, cães, feiticeiros, mentirosos, tem uma palavra lá: idólatras. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Fique em pé, por favor. Queria convidar os músicos, queria convidar os nossos amados diáconos. Nós vimos a Bíblia inteira e ainda um livro apócrifo. Em toda a Bíblia condena a ideia de adoração. Mas não só adoração. Alguém olha e fala: não, pastor, não é adoração, é uma referência, é uma veneração. Mas a proibição não era apenas de adorar, a proibição era ter. Alguém poderia falar: não, pastor, eu tenho na minha casa, mas não é eu não adoro só Deus. Aquilo é uma referência, é uma inspiração, mas a Bíblia proibiu a ideia de ter em casa. Vocês estão comigo? Queria pedir aos amados diáconos que podem distribuir os elementos da ceia, por favor. Deus proibiu a ideia de ter. Se você está ouvindo essa palavra na sua casa, ou você está aqui hoje, de repente você é um visitante, ou de repente você até mesmo já tem vindo à igreja, o meu papel, repito, não é te ofender, é trazer luz. Agora é você que decide mediante a palavra. Agora é uma escolha sua. Agora é uma escolha sua. Se de repente você quiser remover alguma coisa, algum ídolo da sua casa, pode me convidar que eu te ajudo nisso. Mas não se sinta pressionado a fazer. Eu queria exatamente isso. Os diáconos distribuem os elementos da ceia, para que nós pudéssemos partir para esse momento de cearmos juntos. Seu respirar em trevas encontrar
texto que nós lemos aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Isso aqui anula qualquer ideia de dizer pede à mãe que o filho atende. Pede à mãe que o filho atende não é uma verdade bíblica. Não existe isso na Bíblia. Nós vamos continuar. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu, a si mesmo se deu em resgate por todos. A si mesmo se deu. Você está nas suas mãos aí esse pedaço de pão. Você está nas suas mãos esse cálice com esse suco de uva. Simboliza o corpo e o sangue de Jesus. O corpo que foi moído no madeiro, o sangue que foi derramado na cruz, porque Jesus se entregou por você. O texto da ceia é o texto que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quem morreu por você foi Jesus. Quem subiu na cruz por você foi Jesus. Entre você e Deus não há outra pessoa senão Jesus. Ele é o seu mediador, Ele é o seu salvador, Ele é o seu resgatador. Aleluia. Olha aí para o seu pão, olha aí para o seu cálice. Essa mensagem que está na sua mão, quando você olha, que mensagem é essa? Jesus se entregou por mim para me resgatar. Com essa mensagem, com esse entendimento, todos juntos, comamos o pão e bebamos o cálice. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia,
1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele vai voltar. E se Ele vai voltar, olha o que você acabou de cantar, é porque Ele vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Sabe que eu fico pensando aqui? Se você for no túmulo do Allan Kardec, está escrito assim: jaz restos mortais do Allan Kardec. Se você for no túmulo lá do Padinho Padicício, está lá escrito: aqui jaz restos mortais. No túmulo do Maomé, a mesma coisa: aqui jaz restos mortais do Maomé. Se você for no túmulo do Buda, está lá: aqui jaz restos mortais do Buda. Mas se você for lá em Jerusalém, aleluia, eu quero ir lá, eu não fui ainda não, mas eu quero ir lá. Se você for lá em Jerusalém, lá no túmulo de Jesus, Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Só pode voltar quem ressuscitou, gente. O seu Senhor morreu por você, e o seu Senhor ressuscitou. O único que ressuscitou. Com todo respeito a qualquer um outro homem, a qualquer um outro líder, só Jesus ressuscitou. Só o seu Senhor vive. Só o seu Senhor vive. Se for para adorar, adora Ele. Aleluia. Até que Ele venha. Fala comigo assim: o meu Senhor. Fala: o meu Senhor virá me buscar. O seu Senhor vem. O seu Senhor está voltando. O seu Senhor está voltando. Eu queria fazer essa última oração. Eu queria que você pudesse, com toda liberdade, fechar os seus olhos, colocar a mão na altura do teu peito. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero apenas me identificar com você. Nós vamos nos identificar uns com os outros. Eu queria que você orasse após mim e repetisse bem forte. Ora assim: Senhor Jesus. Ora: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar, e eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido, volto na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração. Eu quero orar sozinho agora, e eu vou orar por você. Por mim, pastor, é por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor. Ou você que está afastado do Evangelho, você se desviou por algum motivo e Deus está marcando este culto para a sua volta. Eu quero orar por você. Você que está recebendo a Jesus, ou que está se reconciliando com Jesus, para eu orar por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Pastor, estou recebendo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor, estou me reconciliando com Jesus. Levanta a sua mão. Temos ali uma pessoa ali atrás. Cadê a segunda pessoa? Levanta a mão alta para eu ver a sua mão. Temos aqui a segunda pessoa para Jesus. Levanta a sua mão, balança assim para eu ver a sua mão bem erguida. Temos ali atrás um irmão ali, mais uma vida para Jesus. Cadê a quarta pessoa para Jesus? Fala assim: pastor, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Eu quero reconciliar com Jesus. Eu quero voltar para a casa do Pai. Eu quero receber esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Você que levantou as suas mãos sem constrangimento algum, vem aqui à frente, por favor. Deixa-me orar por você aqui. É importante para nós fazer isso. Pode vir, meu irmão, pode vir.
Pode ficar aqui de frente para mim. Aqui. Pode isso. Isso. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos. Estenda as mãos. As mãos. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja oramos por essas vidas. Nós como igreja oramos que todo mal seja quebrado em nome de Jesus. Se algum mal, ó Pai, que foi enviado, seja quebrado agora em nome de Jesus. Se houve alguma invocação demoníaca, seja ela voluntária ou involuntária, seja quebrada agora em nome de Jesus, porque essas vidas estão livres para te servir. Quebra, Pai, em nome de Jesus, todo esse vício, todo aquele que prende, toda a cadeia seja quebrada agora em nome de Jesus. E nós abençoamos esses filhos do Senhor, para que eles frutifiquem, para que eles cresçam. Cerque-os com o teu poder, cerque-os com pessoas que vão ajudá-los no propósito, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim, por favor, olha para mim. A palavra de Deus diz que quando o filho voltou para casa, o pai fez uma festa. O pai fez festa no céu. Deus me permite dizer para vocês, baseado na Bíblia, Lucas capítulo 15, que Deus está fazendo uma festa no céu agora mesmo para receber vocês. Há uma festa no céu só para receber vocês. E se o céu está fazendo festa, nós vamos receber vocês aqui em Lagoinha também com bastante festa. Amém? Eu creio que a oração vai ser tão forte que de corintiano vai passar para cruzeirense. Aí eu não quero essa oração não, né? Pode ser? Vamos orar vamos contar de 1 até 3 e pedir para vocês virarem para conhecer a nova família? Pode ser? Pode ser? Pronto, Lagoinha? Estão prontos? 3 novos filhos para a casa do Pai. Amém? No 3 vocês virão para conhecer essa família. Pode ser? 1, 2, 3, vire! Meu coração te pertence. 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 Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Bem-vindos à família de Deus. Aleluia. A única oração que o irmão não quis foi a de sair do Corinthians e vai pro Cruzeiro. Tá assim, passou no Lago Jesus, mas não vou largar o Corinthians também não. Vamos embora, irmãos. Leva essa atmosfera pro teu lar, amém? Leva essa presença para sua casa. Amanhã lá para tua empresa, para teus negócios. Leva essa presença. Semana abençoada, semana de bênção para você. Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje. Vai em paz. Deus te abençoe.